Plano de aula, primeiro ano do ensino fundamental. Título: Vida e Espaço. Tempo necessário: 4 aulas. As disciplinas envolvidas na interdisciplinaridade seriam História e Geografia. Muito bem, os objetivos de trabalhar de forma interdisciplinar tais disciplinas é fazer com que o aluno possa reconhecer a sua historicidade, identificar a sua origem genealógica, de maneira que ele possa compreender a relação histórico-temporal que a existência sua pressupõe dentro do espaço. Outro objetivo seria situar o aluno espacialmente, tendo como ponto de referência sua casa, fazendo reconhecer sua rua, seu bairro, sua cidade, o estado, de maneira que ele consiga integrar seu próprio meio, reconhecendo seu espaço. Os conteúdos trabalhados, além de história e geografia, seriam a matemática, uma vez que envolve números, né? O número de rua, o número do bairro, o número da casa, enfim, toda essa localização é muito importante nessa fase. A história seria muito útil nesse processo, uma vez que integraria todo o processo histórico do aluno. A metodologia utilizada seria levar o aluno a uma investigação junto aos familiares, né? Da sua origem, dos seus antepassados, de onde vieram, né? A origem das famílias. Então, os alunos fariam uma pesquisa, onde moravam os avós, a maneira de se vestir, a cultura, né? A culinária. E aí ele perceberia os vários aspectos culturais envolvidos dentro desse processo histórico. Dentro disso, né, essa questão de onde vêm os avós paternos, de onde vêm os avós maternos, estaria toda envolvida a questão geográfica, né, e espacial. E aí nós partiríamos também de pontos de referência fortes para o aluno, como o trajeto que ele faz da casa até a escola, né, ou da igreja até a casa, pontos fortes de referência para que ele comece a se localizar. Então nós exploraríamos então 2 vertentes fundamentais, que é a história e a geografia, resgatando todo o histórico do aluno familiar, abordando as questões históricas relacionadas aos antepassados, e a geografia de maneira a abordar as transformações nos elementos da paisagem, né? Então, quais as modificações que ocorreram nos elementos naturais? Vou usar um exemplo prático para elucidar as práticas educativas que seriam realizadas. Levar o aluno a compreender, por exemplo, como era a casa onde os avós viviam, né, há 10 ou há 15 anos atrás. Como está essa paisagem hoje? Quais as transformações, quais as agressões do tempo ou as agressões culturais que essa paisagem sofreu? Desse modo, a geografia e a história estariam interligadas, né, fortemente interligadas, fazendo o aluno compreender toda essa relação espaço-temporal de uma maneira agradável, de uma maneira divertida. A metodologia a ser utilizada seria, primeiramente, levá-lo a uma pesquisa junto aos familiares, procurando investigar, descobrir a origem dos familiares, dos avós paternos, dos avós maternos, de onde eles vieram. A partir daí, o aluno já começa a automaticamente está envolvido numa questão espacial, que é uma preocupação da geografia, né? Saber se os avós vieram da Alemanha, os bisavós vieram da Itália, enfim, toda uma questão espacial muito intrínseca nessa relação. E depois, então, trabalhando a história, uma vez que envolve fortes elementos culturais, ao se estudar a história das gerações que envolveram todo o acervo familiar. Após essa pesquisa, reuniríamos fotos onde seriam retratadas a maneira de se vestir, né, o estilo das casas, a cultura, os costumes, todos evidenciados em fotos e também em formas de relatos orais, uma vez que estão na primeira série e o fator da escrita ainda está em processo de desenvolvimento. Todo esse processo levaria aí de 2 até meados de 3 aulas. Então, trabalharíamos muito forte essas 2 disciplinas, levando o aluno a compreender esses aspectos fundamentais. Na terceira para a 4ª aula e última aula desse plano,
Faríamos então uma árvore genealógica temática, onde nós construiríamos junto com o aluno, a partir de todo o acervo, de toda a pesquisa dele feita fora da escola, produziríamos essa árvore com o nome dos avós, né, partindo dos bisavós, dos avós maternos, paternos, e aí a árvore temática no sentido de que estaríamos aí buscando também as profissões desses avós, né, abordando outro aspecto fortemente abordado hoje pela geografia política, a questão do mercado de trabalho, de como eram as profissões antigamente e de como elas estão hoje. Enfim, é um acervo muito grande. Ao se falar de interdisciplinaridade, a gama de assuntos e de temáticas que surgem são infinitas, porque poderíamos trabalhar a matemática ao se falar de ruas, de número da casa, número da rua, né, quando a gente iria trabalhar as questões dos pontos de referência. Enfim, essa é a apresentação do meu plano de aula Vida e Espaço. Aluna Juliana Schmidt.